Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Ancunário. Me conta uma coisa aqui, você já criou aquele vilão que você, na sua cabeça, achava que era o ser mais maligno de todos, o mais poderoso, aquele cara que ia atacar o horror, que todo mundo ia falar, caralho, esse cara é foda, mas no fim das contas, quando seus jogadores eles encontram ele, ou seus jogadores simplesmente não ligam pra esse vilão, ok, o vilão principal, ok, vamos pra próxima quest, ou mesmo seus jogadores acabam gostando muito mais desse vilão, começam a formar alianças com ele, do que com os heróis que você colocou no decorrer da sua campanha. A verdade é que para você criar um vilão verdadeiramente maligno, não é simplesmente dar poderes para ele, ou simplesmente criar uma ficha extremamente absurda, com todas as classes e todas as habilidades possíveis, né? Não é tão simples assim. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como é que você cria um vilão realmente maligno, que a partir do momento que os jogadores começarem a ouvir sobre esse vilão, começarem a encontrar pistas e quando eles encontrarem esse vilão, os jogadores já vão estar com ódio tremendo nesse cara, porque existe uma diferença gigantesca entre você criar um inimigo verdadeiramente forte, eu sou forte, e criar um vilão em que seus jogadores realmente vão odiar o vilão totalmente maligno. Então já se inscreve no canal, estou chegando aos 1000 inscritos e finalmente poderei comer doces, deixa o like e vem comigo para esse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o verdadeiro mal ele não precisa ser caótico. Uma das maiores armadilhas que nós cometemos ao criar esse vilão é colocar esse vilão agindo sem uma lógica tipo na cabeça dele, ou mesmo uma lógica que você escreva para aquele vilão, certo? Então esse vilão, esse antagonista que você cria, eles matam, seja o que for, por diversão, eles destroem cidades aleatoriamente, então eu vou até a cidade A lá, destruir lá, eu tô no caminho, eu destruir tudo que tá no caminho, ou simplesmente eles tomam decisões irracionais apenas para parecerem cruéis. Eu vou de lá pra cá que eu não sei, da cidade A pra cidade B destruindo tudo. Não, muitas vezes esse vilão, né, esse tipo de personagem, ele costuma parecer um pouco mais superficial do que ele realmente deveria ser. Os vilões mais assustadores que você pode vir a criar para sua companhia são aqueles que possuem uma lógica interna. Como eu falei, você pode criar esse vilão e colocar uma lógica interna. Então ele é assim, assado, dá um porquê dele agir dessa maneira, certo? Então esse tipo de vilão, ele sabe exatamente o que fazer e por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Ele não está agindo por agir, vou destruir essa cidade, destruir aquela cidade. Muitas vezes, o terror ele surge justamente porque as ações desse vilão fazem sentido dentro da própria visão do mundo, ok? Então quando esse personagem, quando esse antagonista que você cria, esse vilãozão poderoso pra caralho, eu sou o vilãozão, certo? Ele consegue justificar as atrocidades que ele comete dentro da lógica dele, dentro da cabeça dele, certo? Porque ele usa argumentos que parecem realmente racionais. Eu destruí a cidade pra acabar com o fornecimento de suplementos da cidade A pra cidade B. Então eu fiz isso porque, né, quando ele é questionado, claramente, nenhum vilão vai, eu destruí a cidade, porque não. Ele vai ser questionado, ele vai contar um pouco dos planos dele, e muitas vezes, alguns jogadores, não todos claramente, né, dentro do jogo, eles vão entender a lógica disso, e é isso que torna esse vilão um pouco mais assustador, um pouco mais maligno do que ele deveria ser. E esse é um ponto importante, né, porque esse vilão, então, ele não faz as coisas porque ele é louco, eu vou destruir tudo. Não, ele faz as coisas porque ele é inteligente, ele é determinado e está disposto a ultrapassar limites morais para atingir o plano que ele quer, atingir os objetivos da vida dele, tipo, sei lá, destruir tudo, seja o que for. E é esse tipo de antagonista que geralmente cria conflitos muito mais interessantes, né? Porque os jogadores eles podem até entender os motivos sem concordar completamente com o vilão. Como eu falei, alguns jogadores podem vir a entender a lógica, não que eles vão, né, falar assim, pô, legal, vamos nos unir a ele, mas eles vão entender a lógica do vilão dentro da campanha de RPG. Um exemplo aqui então é que um rei, né, ele acaba descobrindo que uma entidade ancestral em algum lugar dentro do palácio, no quarto, seja o que for, atrás do trono, sentada no trono em determinados pontos, né, essa entidade então ela pode salvar o reino contra invasões. Ok, beleza, certo, tranquilo. Só que o preço que essa entidade cobra é um pouco, vamos chamar assim, elevado. Essa entidade então toda vez que pode vir a haver uma invasão ou não, né? Tudo depende de como você queira colocar, mas vamos seguir um exemplo aqui. Então, o que essa entidade pede para esse rei? Que ano após ano, um vilarejo dentro do reino dele seja simplesmente sacrificado para essa entidade poderosa, certo? Então, ano após ano, né, um desses vilarejos acaba simplesmente desaparecendo, ou sei lá, daí depende da sua criatividade, mestre. Mas aqui a gente vai determinar que as pessoas simplesmente elas apareceram no vilarejo, então elas foram realmente sacrificadas, tá? O tempo foi passando, né, e eu sofri calado, mas o reino, tipo, tá em paz, ok? Pô, legal, durante décadas, né, tipo, tá tudo tranquilo, tudo em paz, tudo uma paz, certo? Até que os jogadores, eles chegam nesse reino. Então eles começam a investigar, tipo, talvez sendo contratados pra tentar entender o porquê tá acontecendo esses desaparecimentos. Os jogadores são contratados, eles chegam no reino. Lá, então, eles confrontam o rei,
certo? Eles confrontam realmente esse rei, e o rei fala pra eles, né, tipo, pô, cara, então eu estou sacrificando um vilarejo, né, sei lá, 100 pessoas pra salvar milhares de pessoas no meu reino. Como eu falei, pode ser que os jogadores, eles não concordem com o rei, mas eles entendem a lógica do que está acontecendo ali. Olha que maravilhoso isso. O Thanos da Marvel é um exemplo muito foda disso, dos filmes da Marvel, né? Porque ele entende que ele está salvando metade do universo, né? Através do genocídio em escala cósmica. Então, tipo, né? Tipo, se rola um dado ali, se caiu o dado... se caiu um ímpar, você se ferra. Se caiu par, você se salva, entendeu? Então, nós, quando a gente assistimos o filme, no caso, né? A gente entendeu a lógica dele. Podemos não concordar com o que aconteceu, né? Existiam outras... soluções mais práticas, né? Mas a gente entendeu a lógica dele, então, entendeu? Tipo, o mesmo conceito. Então você vai entender a lógica dele, mas você pode até não concordar. E ele não é caótico porque ele é caótico, né? O segundo ponto é você fazer esse vilão, então, ferir algo importante, seja para os jogadores, seja para o mundo de um modo geral, certo? Se existe uma forma, então, quase garantida de fazer os seus jogadores odiarem um vilão, é fazer com que esse vilão, esse antagonista, esse cara poderoso pra caralho, então eles destruam algo do passado dos seus jogadores, que eles estejam direta ou indiretamente envolvidos no background dos seus jogadores, né? Muitos mestres tentam criar impacto, né, nos seus jogadores através de tragédias globais, então tipo, esse vilão destrói um vilarejo, seja o que for, mas muitas vezes os jogadores, os jogadores não estão preocupados com isso, eles estão vivendo o dia a dia, ali fazendo quest após quest, vai pra lá, vai pra cá, então eles acabam não se importando muito com isso, mas a partir do momento que esse vilão que você colocou, esse antagonista poderoso, seja o que for, o maligno, seja o que for, ele acaba destruindo o vilarejo de um dos jogadores, acaba talvez manipulando o mestre de um deles, acaba assassinando um dos pais de um dos jogadores, não, dos personagens jogadores, que é mais fácil, pelo amor de Deus, né? Então é aí que os jogadores eles começam a entender que esse vilão, então, ele está fazendo muito mais do que deveria. Pode ser, então, que esse vilão, então, tipo, ele não participou lá do passado, ele não tá no background dos jogadores, mas ele começa a entender que os jogadores, então, eles são uma arma poderosa contra ele mesmo, né? E ele começa a ir atrás das histórias dos jogadores, começa a usar a sua rede de informações para ir atrás mais personagens, seja o que for. E aí ele começa a entender a história deles, e a partir disso ele começa a usar os conhecimentos dele, a usar tudo que ele conheceu contra os jogadores. E é assim que você faz os jogadores se importarem com o que esse vilão está fazendo, ou ele possa vir a fazer. Porque assim, existe claramente, né, uma diferença gigantesca, enorme entre os jogadores, então eles irem atrás do vilão porque uma quest, uma missão mandou, né, então vocês têm que ir até o fundo da tumba dos esquecidos e lá vocês vão encontrar o Lich poderoso, seja o que for, talvez tenha Lich poderoso lá, né, pô, beleza, a gente vai lá, mata o cara, ok, mas é muito diferente quando esse vilão está envolvido diretamente com a história dos seus jogadores, está envolvido diretamente com os seus jogadores, porque esse vilão, então, ele... vou aqui, vou ali, vou atrás, vou eliminar alguém ali do passado dos jogadores. Fazer esses jogadores, então, talvez virem até mim, né? Pô, meu exército estará preparado, ou simplesmente porque ele pode, porque ele quer. Olha que divertido trabalhar com vilões assim. O exemplo é o seguinte, né? Que após meses, né, os jogadores estão numa cidade fronteiriça lá, e lá eles estão ajudando as pessoas, cara. Tipo, pô, passa meses ali ajudando, pega uma quest aqui, ajuda ali, tira o gato da árvore, seja o que for, né? Com o tempo, né? Os jogadores começam a conquistar a confiança dessas pessoas, né? Então, tipo, a ideia é que toda vez que tem um problema, que surge algo, os moradores eles vão até a casa desses jogadores, ou tipo, o lugar onde eles vão, a gente precisa de ajuda do grupo dos heróis da luz, seja o que for, né? Então os jogadores, uma hora, eles saem numa quest, vamos lá resolver uma quest a pedido do prefeito da cidade, daí eles saem, vão pra floresta, seja onde for, sobem as montanhas, seja o que for. Mas, quando eles retornam até a cidade e tal, né, o retorno deles faz com que eles vejam simplesmente de longe fumaça saindo tipo, da direção da cidade. Eles falam, eita pô, vamos acelerar. Eles começam a correr, né, Quando eles chegam lá, a cidade está totalmente queimada. As pessoas estão carbonizadas, seja que for aquela maldade suprema assim. Quando os jogadores começam a investigar o que aconteceu, então os jogadores descobrem que o vilão da história que você está contando, ele queimou a cidade porque ele simplesmente pode fazer isso. Ou talvez por ser um ponto estratégico, tal, porque daí queimando essa fronteira, essa cidade fronteiriça, a gente possa dar vazão à nossa invasão, sabe? Aqueles conceitozinhos básicos que funcionam muito bem. Ou mesmo esse vilão, ele simplesmente faz isso e deixa escrito em algum lugar, sei lá, tipo assim, se vocês continuarem interferindo nos meus planos, a próxima cidade será muito pior. Então os jogadores eles entendem que as ações deles, tudo que eles fazem tem um impacto diretamente na história do vilão, e o vilão então ele vai atrás dos jogadores simplesmente porque ele pode, ok?
Um exemplo disso é Voldemort, que ele não é apenas uma ameaça ao mundo mágico de um modo geral. Ele destruiu a família do Potter, né? Ah, maldito Potter! Ele marcou a vida do Potter, né? Tipo, pra sempre, com relâmpago e tal, entendeu? O conflito deixa de ser político e ele se torna muito mais emocional, porque há essa conexão entre os dois. Outra coisa que o vilão, então, ele deve estar presente na história antes do encontro final. Muitos erros que nós cometemos, às vezes, né, é colocar aquele vilão lá numa sala de castelo, numa dungeon, seja o que for, ele tá sentado lá esperando os jogadores. Aí ele fica jogando bolinha de gude, ele fica jogando as Três Marias, seja o que for, esperando os jogadores. Só que, cara, o jogador, ele tá vivendo o dia a dia, ele tá fazendo missões, ele está conversando com pessoas, ele tá fazendo as coisas. Então você usar essa conexão que você tem no exemplo anterior, né, no tópico anterior, fazer com que os jogadores comecem a criar certas conexões com certos NPCs, com guildas, seja o que for, traz um impacto muito emocional, muito mais emocional para os seus jogadores do que simplesmente o vilão tá sentado lá. Então, quando você for usar esse tipo de vilão, você começa a colocar pequenas dicas de que esse vilão, então, ele está realmente presente no dia a dia dos jogadores. Que o vilão, então, ele está observando, talvez, os jogadores no decorrer do tempo. Os jogadores, eles fazem uma, duas quests, o vilão já tá, opa, pera aí, o que tá acontecendo? Então, os jogadores, eles estão numa cidade, eles começam a perceber, então, que eles estão sendo ou seguidos, estão sendo observados. Isso gera um impacto muito mais legal do que simplesmente o vilão tá lá. Ok, tô sentado lá, nossa, que legal. Quem será que vem me derrotar aqui, certo? Pô, tô esperando, certo? E muitas vezes, né, como eu sempre falo nos meus vídeos, né? As consequências, as ações dos jogadores devem ser observadas por esse vilão, por as séculas desse vilão. Sabe quando, antes de você realmente... Vamos pegar o The Witcher 3 como exemplo, né? Vou dar um exemplo posteriormente, mas... Antes de você ter um confronto final com um vilãozão e tal, você enfrenta todas as séculas, eles podem fazer a mesma coisa. Então, os jogadores, então, eles estão buscando informações, estão fazendo quests e de repente eles, em algum ponto, eles interrompem o plano do vilão. O vilão, ele não vai falar, opa, pera, ok, não aconteceu nada. Cara, vai ser diferente. O que esse vilão vai fazer? Ele vai mandar uma sécula observar os jogadores. Então, tipo, ele vai estar lá observando, os jogadores vão estar lá na taverna, seja o que for, vão rolar um teste de intuição, seja o que for, pra ver se eles são seguidos ou não. Aí depende da sorte deles, quererem observar isso ou não. Muitas vezes os jogadores não estão nem aí, isso é bom pra nós. E assim, os jogadores então, eles entendem que tem algo observando eles, alguém observando eles, e eles começam a investigar esses casos. Então, à medida que o tempo vai passando, eles vão descobrindo, então, talvez vítimas desse vilão, começam a encontrar os passos, começam a seguir os passos desse vilão. O vilão foi pra cá, pô, vamos atrás. E começam a seguir isso, certo? Então ele começa a encontrar símbolos à medida que eles começam a andar cartas, talvez, né, tipo, buscando as informações sobre o vilão. Aí eles entendem que tem uma força muito maior observando não só eles, mas tá manipulando o mundo de um modo geral. Não simplesmente tá sentado na sala do trono lá. Tomara que não caia direitos autorais isso aqui, mas ok. Então o objetivo desse tópico aqui é você mostrar para os jogadores que eles estão sendo perseguidos por uma sombra, vamos chamar assim, por falta de um termo melhor, muito antes de realmente encontrar a pessoa responsável por isso. Os jogadores então eles vão fazer uma missão, você pode seguir esse fluxo. Os jogadores ali começaram uma missão, duas, na terceira ali eles já começam a ser observados. Ali eles já começam a procurar alguns pontos, né? Tipo, pô, peraí, o que tá acontecendo? A gente tá sendo observado, tem alguém nos olhando, né? Eles não entendem quem, mas aí eles começam a buscar as informações e assim eles vão muito mais bem preparados para o encontro final. Aí você usa, né, alguns tópicos aqui para você fazer com que esse vilão então ele interaja com os seus jogadores, né? Tipo, seja realmente mal para os seus jogadores. Um exemplo aqui que os jogadores então eles investigam desaparecimentos durante várias e várias sessões. Então, tipo, busca aqui, busca ali, vai atrás aqui, então tipo, vai de uma cidade para outra, e em cada local que eles vão, né, eles encontram o mesmo símbolo esculpido em pedra, seja uma pedra grande, pequena, seja o que for. Então desaparece, eles buscam ali, eles entendem esse símbolo, certo? Com o tempo então, né, tipo, passam ali buscando, aí eles começam a encontrar vítimas desses desaparecimentos. Talvez eles façam uma quest, que eles encontrem a vítima, ela tá lá, meu Deus, obrigado por me salvarem, sabe? Então, aí quando eles conversam com essa pessoa, né, eles descobrem que uma figura basicamente usando uma máscara dourada está capturando as pessoas, ou todos eles usam máscara dourada. Depende da sua criatividade, certo, mestre? Então o tempo vai passando, né, os meses vão passando, as sessões vão passando, e quando o grupo realmente encontra esse vilão lá, eu sou o vilãozão, né, da máscara dourada, seja o que for, o grupo já cria uma imagem assustadora daquele cara, não só tipo, ok, então esse cara aqui ele pode sequestrar pessoas. PQP, como que ele faz isso? Então os jogadores podem ir atrás disso, quando eles encontram o cara, tipo, eles podem dar uma surpresa, pode ser menor, pode ser maior, pode ser seja o que for. Geralmente a gente causa um impacto no encontro entre vilão
e heróis. Um exemplo aqui é o Sauron do Senhor dos Anéis, que ele praticamente não aparece diretamente em tudo o que tá acontecendo. Então, tipo, você nunca vê o Sauron, as pessoas nunca veem o Sauron. Mas, todo mundo sabe que ele está presente, né, em cada momento ali. A influência que ele tem no mundo, na Terra-média de um modo geral, é gigantesca. Então, toda vez que algo acontece, tipo, as pessoas já falam, eita porra, é o Sauron que fez isso. Ou simplesmente, né, tipo, pô, caralho, sabe? Tipo, então, ele nunca aparece diretamente, mas todo mundo sabe que ele tá ali. Ele é o grande vilão, ele é o grande cara que causa todo o caos daquele mundo ali, entendeu? Para aquelas campanhas de horror psicológico, você usa Mind Flayers. Então, o Mind Flyer, eles são assustadores porque eles não atacam simplesmente pontos de vida dos jogadores, né? Tipo, eu tenho 353 pontos de vida, não. Eles atacam a identidade dos jogadores. Os dragões, então, eles podem realmente destruir uma aldeia. Bom, vídeo o Smaug lá na Cidade do Lago. Cara, o estrago que ele faz é gigantesco. Um demônio de nível ND5, por exemplo, pega um Balgor da vida, seja o que for, ele pode simplesmente destruir, né, um vilarejo sozinho. Ele pode destruir uma aldeia sozinho, cara, tipo, tem resistência, enfim, né? Não é o foco, não é esse aqui. Mas o Mind Flyer, ele pode fazer com que alguém continue vivo. Olha a pira. Ele pode fazer com que você continue vivo enquanto lentamente deixa você deixar de ser quem você era anteriormente. Então, tipo, ele vai roubando suas memórias, seja o que for, certo? A ideia desse vídeo não é falar sobre Mind Flayers, mas entender que como eles podem ser usados. Já fiz um vídeo falando sobre Mind Flayers aqui, eu vou deixar o link aqui em cima e também nos comentários, tá? Mas o ponto é um pouco diferente. Então, o Mind Flyer, né, de um modo geral, o devorador de mente, ele representa, né, controle, manipulação e perda de autonomia. Mind Flyer, então, é uma parada muito incrível. Porque ele não vai atacar, como eu falei, os pontos de vida, vai atacar a sua identidade. Quando o Mind Flyer, então, ele começa a manipular as pessoas, então, vou manipular aqui, manipular aqui, manipular aqui. Ele começa a tomar as memórias das pessoas, se você tipo, conhece um pouquinho, você sabe que ele consegue se apoderar das memórias e poderes das pessoas. Então quando você usa o Mind Flyer nas suas campanhas, começa a gerar aquela dúvida na cabeça dos jogadores. Eles olham pro lado aqui e se perguntam quem ainda é humano nesse entremeios aqui, né? Quem aqui está falando a verdade? Ou mesmo quem está sendo controlado. Então, dessa maneira que você pode usar o Mind Flyer, não simplesmente Mind Blast, Mind Blast, Mind Blast, Mind Blast é legal, né? Mas enfim, você faz com que ele seja por trás dos panos, manipulando todo mundo ali. Um exemplo aqui então disso aqui é que, pô, os jogadores estão investigando talvez desaparecimentos de uma cidade, ou que tipo, as pessoas estão suspeitando dos líderes de um mesmo local, certo? Então eles estão passando algumas sessões, investigando, buscando informações, eles começam a encontrar pistas, pista aqui, pista colar, encontram os líderes e tal. Só que com o tempo, né, eles começam a entender que aquelas pessoas que estão naquele vilarejo ali, né, aqueles líderes, eles foram substituídos, né, por Mind Flayers, ou mesmo por as seclas do Mind Flayers ali, certo? Alguns dentro daquele círculo ali de líderes são Mind Flayers disfarçados, né? Tipo, pô, um pergaminho de troca de face resolve qualquer coisa, certo? Mas o ponto é que os jogadores acabam entendendo que o verdadeiro problema não é que, tipo, pô, tem um monte de líder aqui. O problema é entender quem realmente pode ser confiável dentro daquele ciclo de pessoas. E isso que é maneiro pra caralho, entendeu? Mind Flayers são incríveis e fodas demais. Em Invasores de Corpos, pessoas comuns são substituídas silenciosamente por cópias alienígenas. Não assistiu o filme? Esse é bem legalzinho, tá? O terror nasce certamente da dúvida inconstante sobre quem ainda é humano. Então, né, pô, olha a pira louca aí, né? Você também usa aboleths para corromper as sociedades, né? Enquanto os Mind Flayers, então, eles trabalham no indivíduo, né? Tipo, pô, vou substituir aquele líder ali, como você tem no exemplo, né? Pô, porque vai ser bom pra mim. Os aboleths trabalham na comunidade, de um modo geral. Eles são excelentes para campanhas nas quais o horror acontece lentamente. Não é um negócio, Então, tipo, eles vão trabalhando pouco a pouco ali, certo? Aos poucos, né? Toda a estrutura social de uma cidade acaba sendo dominada do dia para a noite. Primeiro, então, né, você vai dar dicas para os seus jogadores, eles vão investigar, né? Então, primeiro surgem comportamentos estranhos, sabe aqueles bugs de Skyrim, né? O cara girando, seja o que for. E depois acontecem desaparecimentos, então, tipo, pô, primeiros comportamentos, algumas pessoas desaparecem, louco pra caralho. Depois, decisões inexplicáveis começam a ser tomadas pelos líderes locais. Vamos queimar as plantações, vamos queimar o que estão as coisas, sabe? Tipo, vamos vender o que não deve, umas coisinhas assim, tipo, o jogador fala, eita, o que tá acontecendo, né? Então, quando os jogadores, eles chegam num determinado lugar, então eles estão vivendo o dia a dia deles ali, vão ficar uma semana ali, vão ficar uma semana aqui pra ganhar um dinheirinho, papá. Eles começam a entender esses comportamentos e começam a entender que esses comportamentos são estranhos de acordo com o dia a dia deles. Eles já foram para outros vilarejos, eles podem ter vindo no vilarejo, ou mesmo você pode usar um sistema de background que os jogadores já viveram alguma coisinha no passado, mas eles estão em nível 1, sabe? Uma coisinha básica ali. Então, eles já entendem que algo de errado não está
certo naquele vilarejo. E é aí que você coloca a paranoia trabalhando um pouquinho pra você, mestre, também, porque, né, a gente não tem que fazer tudo sozinho, ok? E além disso, né, por que os Aboleths são tão legais? Aboleths, então, dependendo do mundo que você jogue, né, ou, tipo, se você ler a historinha do Aboleth, você vai entender que eles são seres antigos. PQP, eles são seres muito, muito antigos, então eles estão vivos talvez desde antes das primeiras comunidades surgirem, entendeu? Tipo, eles não estão ali há pouco tempo, estão ali, e eles começam a perceber que essas civilizações, tipo a nossa, por exemplo, é algo passageiro, algo que vai vir, vai vir, vai vir, vai. Então eles podem ter visto o nascer, o desenvolver e a queda de muitos, muitos reinos e civilizações, seja o que for. Então eles são os testemunhos mais antigos que você pode colocar no teu mundo. Então eles podem simplesmente estar fazendo algo porque eles querem, ou simplesmente porque eles querem acelerar num processo em si que é a derrubada de uma determinada civilização. O exemplo aqui então é que os jogadores então, eles chegam a esse vilarejo e eles começam a perceber que as pessoas falam que alguns pescadores desaparecem do local. Pum, simplesmente vai pescar, não volta, vem o barco vazio, aquelas coisinhas básicas que a gente já conhece, né? As crianças dessa cidade, então desse lugar, começam a sonhar com uma voz vindo do oceano. Então elas desenham ali, tipo, tem algo no oceano, né? Ou no mar, ou no rio, seja o que for, né? Os moradores então, eles passam a agir de forma cada vez mais estranha. Umas coisinhas bobonas assim, certo? Quando os aventureiros descobrem a verdade, percebem que um Aboleth, sim, um Aboleth então controla secretamente toda a cidade há décadas. Bem louco assim, tá ligado? Os fios de conexão tudo na cabeça das pessoas, assim, nossa, que muito foda, né? A população inteira já faz parte do plano da criatura, que é tentar usar isso para derrubar essa civilização atual, esse reino atual, seja o que for, tá? Nas histórias de Lovecraft, principalmente quando elas envolvem Cthulhu, Cthulhu, né? O horror surge quando comunidades inteiras passam a servir forças antigas sem compreender completamente o que estão fazendo. Cthulhu é bom pra caralho, tá ligado? Se não lê os livros de Lovecraft, logo eu trago uma campanha sobre Call of Cthulhu pra vocês, né? Outra coisa que você faz é usar Beholders para criar paranoias. Tem um ser mais paranoico que o Beholder em Dungeons and Dragons ou em qualquer sistema que você joga? Eu não sei, deixa nos comentários aí, a gente vai bater um papinho, beleza? Porque assim, poucas criaturas conseguem realmente gerar ambientes tão únicos quanto um Beholder. Pô, Beholders são fodas pra caralho. O motivo é bem simples, eles são completamente paranoicos. Cara, você sabe que dois Beholders não podem ocupar o mesmo lugar, né? Tipo, a mesma dungeon, por exemplo. Então você nunca vai colocar um Beholder aqui, um Beholder aqui. Por mais tentador que seja colocar dois Beholders trabalhando junto, você não vai usar isso pela lore das duas criaturas. Então assim, por que esse Beholder é tão paranoico? Porque ele acredita que todo ser, qualquer coisa pode representar uma ameaça realmente potencial para o Beholder, ok? Bem louco pra caralho, né? Por isso, né, os covios do Beholder então são cheios de armadilhas, tipo, absurdas, assim, sabe? Tipo, pô, o cara pisou no negócio, ao invés de cair pedras, explode uma fireball, sabe? Há sistemas de vigilância, então, tipo, o Beholder ele pode ver através de outros olhos espalhados pela dungeon, assim, certo? Há rotas secretas, talvez, né? Tipo, pô, pressionando uma determinada pedra, abre um corredorzão, ou mesmo aquelas dungeons mais verticais, que é o que você usa no Beholder, tá? Você não coloca apenas uma dungeon horizontal, você usa dungeons verticais. É muito maravilhoso, porque o Beholder, ele flutua, tá? Tipo, legal pra caralho, né? Você pode usar dessa maneira, que nada impede também, né? Então, tipo, e ele também coloca aqueles mecanismos de defesa exagerados, como você tem a Fireball. O cara pisou aqui, pô, vai cair pedra, surge uma bombinha, bom, Fireball, 8 de 6 de dano, pô, massa pra caralho, né? Só que o mais interessante de tudo isso é que quando um Beholder ele constrói um covil perto de um determinado vilarejo, ele começa a influenciar esse vilarejo ao redor, entendeu? Tipo, o Beholder tá ali, as pessoas ao redor elas não entendem porque elas estão tão paranoicas, mas elas começam a tornar-se paranoicas, elas começam sempre a abrir a porta, né, tipo, e olhar pros lados antes de sair de casa, ou quando elas chegam na casa, elas fecham a porta, elas abrem a cortina e olham pros lados, assim, sabe? Aquele conceitinho bem básico, assim. Eles não entendem o porquê eles estão sendo assim. E, tipo, isso se torna o dia a dia delas. Não que, eu vejo que perto daqui tem o Beholder, não. Elas começam a entender que isso faz parte, é uma rotina pra eles. E é isso, né, que faz com que os jogadores entendam que há algo errado naquele lugar. Então, tipo, e eles não conseguem corrigir isso simplesmente. Estão no lugar buscando informações, certo? E quando eles vencem o Beholder, tipo, não é que simplesmente o Beholder morreu e tudo, tipo, foi resolvido. Não, cara. E essa paranoia, ela pode se estender por, né, tipo, pelos descendentes das pessoas ali, porque já tá tudo instaurado naquele vilarejo. Olha que bagulho louco e massa, certo? Por exemplo, aqui que os jogadores, então, eles chegam a uma cidade próspera. Legal, tipo, eles começam a ver que os campos estão férteis, bem plantados, as pessoas têm muitas moedas, não tem mendigos na rua, sabe? Tipo, é uma parada, pô, tipo, uma utopia, basicamente, né? Pô, muito massa. Tipo, pô, eles falam, caramba, a gente pode construir uma casa, que a gente pode construir um vilarejo, a gente pode ficar por aqui. O que vocês acham? Os outros falam, vamos ficar por aqui, não seja o que for, né?
Só que assim, à medida que eles saem do portão principal, né? Tipo, eles vão até a praça central, né? Vão andando, eles começam a notar coisas estranhas. Primeiro, né? Que existem a cada, sei lá, tipo, a cada esquina, vamos dizer assim, a cada quadra, né? Existe um informante. O informante tá ali, eles começam a notar que, tipo, o primeiro tá aqui, outro tá aqui, eles falam, eita, o que tá acontecendo? Então eles entendem que esses caras são informantes, claramente vai ter um ladino nessa mesa, ele vai entender isso, né, pô. Esses caras são informantes, tá? Os guardas, eles, tipo, abordam outras pessoas e perguntam demais, o que você tá fazendo? Onde você vai? O que você tá fazendo? Sabe aquelas coisinhas básicas assim? Sabe, tipo, conceitinho mais básico, tá? E os moradores também, eles falam em voz baixa, tipo, o negócio é o seguinte, cara, pô, e evitam contato com o pessoal, não, seu guarda, você tem que entender que eu tô indo pro campo A lá pra trabalhar. Pera aí. O grupo então começa a perceber que algo de errado não está certo ali. E eles começam então a buscar informações e descobrem que abaixo dessa cidade, talvez nos esgotos, há um beholder escondido lá. E esse beholder, devido à paranoia dele que consegue influenciar regiões, está influenciando diretamente as pessoas desse lugar. Maravilhoso e incrível demais. Claramente, né? Quando a gente usa vilões, a gente fala em vilões que atravessam o tempo, né? A gente não pode deixar de falar dos Liches e aquelas entidades cósmicas que a gente sempre coloca. E eu adoro colocar entidades cósmicas nos meus RPGs, que eu acho um bagulho muito louco, né? Esses dois seres, vamos chamar assim, funcionam muito bem como vilões porque eles operam em uma escala em que os jogadores eles têm dificuldades em entender. Vilões, eles são eternos. Os vilões não, os Liches, eles são eternos. Tá? Entidades cósmicas, então eles podem estar presentes desde a criação do universo que você está mestrando, certo? Forgotten Realms, Dark Sun, seja o que for, Hearten, que é o meu mundo. Então, existem essas entidades cósmicas, tá? Eles podem estar em um plano totalmente separado no mundo que você está mestrando, mas eles estão ali, presentes no dia a dia, influenciando uma pessoa aqui, influenciando uma pessoa ali, tá? Porque essas criaturas, como eu falei, eles não pensam em dias, meses, anos, décadas, eles pensam em séculos, milênios. Então, toda vez que eles bolam um plano, vamos dizer assim, eles não estão pensando no plano pra daqui um ano, né? Então, tipo, ok, vou fazer esse plano aqui pra daqui um ano acontecer. Não, eles estão pensando gerações e após gerações para que isso realmente aconteça, entendeu? Para que o plano realmente se concretize. Então, é uma série de passos, é o tempo. Talvez porque assim, né? Quando essas criaturas, então, elas aparecem, alguém escuta sobre elas a primeira vez, talvez os jogadores podem vir a encontrar um Lich e vencer o Lich. Legal, eles podem vencer, mas o Lich é um plano do Lich fingir que ele morreu pra que ele continue o plano por trás dos panos, sabe? Tipo, um bagulho louco pra caralho. Eu faria isso com o meu Lich, tá ligado? Então assim, né, continuando aqui. Então enquanto um rei governa durante, sei lá, meio século, né, 50 anos, vamos dizer assim, né? Meio século, 50 anos é a mesma coisa, mas enfim. Ele tá ali governando, tipo, pô, legal. Só que esse rei não percebe que por trás de todos esses planos há um Lich manipulando as gerações anteriores e manipulando esse rei na atualidade. Vai manipular o próximo rei, sabe? Esse Lich tá ali, ok. Tipo, pode ser um conselheiro fiel de todos eles, com um cheiro estranho, assim, ou um cara muito perfumado, sabe? Tipo, pô, manipula o próprio rosto, sabe? Tipo, aqueles coisas. Mas ele tá ali sempre. Ali. E quando citam esse Lich, né? Esse cara, ele fala, pô, esse cara aí serviu junto com meu avô, serviu junto com meu pai, ele esteve dando conselhos por muito tempo, ele é um mago poderoso, sabe? Ele pode usar a fachada de um mago poderoso que usa as energias arcanas para se tornar jovem ainda e não morrer, sabe? Tipo, quem vai questionar? Pode ser que o mago do grupo fale, não, peraí, tem coisa errada. Mas, cara, tipo, o que é um mago nível 5 para um Lich? Por outro lado, né, as entidades cósmicas elas funcionam de uma maneira diferente, né? Porque assim, enquanto o grupo de jogadores eles tentam realmente, né, vamos impedir a invasão orc de destruir o vilarejo de bambu, né? Pô, legal, os jogadores estão pensando dessa maneira, né? Tipo, pô, a ameaça é relativamente grande para os jogadores. A entidade cósmica não está pensando assim. Entidade cósmica, né? Um Cthulhu da vida, entre outros, né? Eu tô pensando no Cthulhu porque eu gosto do Cthulhu, né? Enfim, essa entidade cósmica, então, ela pode estar pensando em algo muito maior, ela pode estar pensando em alterar o destino de alguns continentes inteiros, tá? Tipo, pô, ele tá ali olhando e fala, cara, e se eu movesse esse continentezinho mais pro lado aqui, porque eu quero pôr a minha linha ali, porque a água desce legal ali e eu posso tomar banho. Apesar, né, que tô brincando, né? Mas a tendência é que uma entidade cósmica pense de uma maneira muito diferente de um jogador. De um grupo de jogadores de um modo geral. Como eu citei, uma invasão, uma quest, o vilãozão que aparece, faz as coisas que eu citei aqui, né? Destrói o vilarejo, seja o que for. Cara, não é nada pra uma entidade cósmica. Cara, esse ser, ele vive desde os princípios dos tempos ali. Ele tá ali vivendo, tipo, preso. Ele pode estar bolando um plano pra ele se libertar, sabe? Tipo, aquelas coisas assim, pra ser invocado nesse mundo. Os jogadores, eles não entendem isso. Porque a mente da entidade cósmica, ela funciona de uma maneira, não só entidade como Liches, criaturas mais que sejam, vamos chamar assim, eternas, né? Então funciona de uma maneira muito mais legal, de uma maneira muito mais ampla do que os jogadores. Uma parada muito louca, né?
Cthulhu é um exemplo disso, né? Tipo, que pouco a pouco ele tá manipulando pessoas, tornando algumas loucas pra que ele possa vir e trazer todos os deuses antigos pro mundo, né? Então, tipo, pô, cara, tipo, velho, mano, eu vou ter que mostrar uma campanha de Call of Cthulhu. Se você curte Call of Cthulhu, deixa nos comentários aí que eu vou bolar alguma coisa. Quem sabe a gente começa a jogar dentro em breve, beleza? Vamos lá. Os jogadores, então, eles estão investigando, né, uma guerra que acontece através de gerações, tá? Sei lá, são 6 gerações de uma guerra, 300 anos talvez de uma guerra que acontece entre 2 reinos, né? Pouco a pouco os jogadores eles buscam as informações e eles começam a entender que há uma força opositora, algo que está manipulando esses 2 reinos, tanto o reino A quanto o reino B. Reino da luz e reino das sombras, aquela coisa básica, certo? À medida que eles investigam, né, tipo, não é algo que em 2 sessões eles vão descobrir. Mas eles começam a ir a ruínas antigas de cidades, eles começam a ir para cavernas e coisas assim, eles começam a entender que simplesmente não é que esse ser, que é algo por trás dos panos, né, está manipulando tudo. Então esse ser, que logo logo eles descobrem que é o Lich, ah meu Deus, eu dei o spoiler, tá ok? Mas esse Lich, então ele criou algumas religiões, e essas religiões elas trouxeram guerra para esses 2 reinos, sabe? Tipo, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele manipulou dinastias, então, desses 2 reinos, né? Tipo, pô, pra que essa guerra se prolongasse durante 400 anos. Então toda vez que tudo parecia estar em paz, ele vem e joga discórdia no meio ali, sabe? Tipo, pô, Fullmetal Alchemist é um exemplo muito legal disso. Se você não assistiu, assista, tá ligado? Tipo, é muito incrível como começam as guerras ali. Mas enfim, entendeu? Ele tá ali, sempre manipulando todo mundo, sempre por trás dos panos, pá. Ok, aqui, manipula aqui, quando tudo tá indo em paz pro reino A, ele aparece, ele gera uma discórdia no reino B, ou mesmo no próprio reino A, sabe aquelas manipulações assim. Só que à medida que os jogadores eles investigam, descobrem realmente que é esse Lich que tá causando todo esse caos nesse mundo que tá acontecendo tudo, certo? Os jogadores eles começam a entender que o plano desse Lich não é simplesmente causar o caos entre esses 2 reinos, é criar uma dinastia na qual ele é o líder principal, usando todas essas pessoas que estão morrendo como um exército de mortos-vivos. Ou mesmo porque ele quer que todo mundo ali trabalhe pra ele e tenha medo dele. Adorei, gostei pra caralho, tá ligado? Então assim, os jogadores então eles começam a descobrir essas informações e eles percebem que realmente há um plano iniciado muito antes dos seus próprios avós terem vindo a nascer. Olha que bagulho louco, velho. Mas assim, vamos lá, um exemplo disso é Palpatine, né? Pô, Palpatine, velho, se você assistiu as prequels, assistiu as sequels, assistiu tudo, né? Você vai entender que o Palpatine, então, ele passou anos manipulando o Senado, fechando acordos, manipulando todo mundo de um modo geral, né? Para que ele possa vir no fim de tudo, né? Ele cria os conflitos. Tanto que, se você assistir lá o primeiro filme, né? Você entende que ele é o responsável pelo bloqueio em Naboo e aquelas coisinhas assim básicas, certo? Não que ele saiba diretamente. Não, ele sabe que ele é um Sith, é verdade. Mas enfim. Então ele começa a fazer essas manipulações para assumir o controle de todo o universo, toda a galáxia de um modo geral, como eles citam, né? Então quando chega ao fim do terceiro filme, ele cria um império e é ali que você entende que ele passou anos manipulando todo mundo para que o Império Galáctico surja. No fim das contas, a gente sabe que os melhores vilões que a gente cria não são aqueles que têm os poderes mais absurdos, o cara que consegue te desintegrar com um olharzinho, você morreu. São aqueles que provocam as emoções dos seus jogadores. Os jogadores então eles precisam sentir medo, raiva, curiosidade e até um certo fascínio. Eles devem perceber que o plano desse vilão, ele tem uma certa lógica, mas o caminho que ele está tomando não é o verdadeiro caminho, não é o caminho mais possível, não é o melhor caminho que uma pessoa, um ser deveria tomar. Então, porque ninguém lembra sempre de um bloco de estatísticas. Então você coloca o vilãozão lá, você cria que ele tem 363 pontos de vida, tem uma maciada de 36, sabe? Tipo, porque todo jogador, em determinado momento, ele vai viver, né, as histórias, vai entender a história. Ele vai lembrar, então, justamente do quê? Do vilão que destruiu a sua cidade favorita, matou seu NPC favorito, né? Ele vai lembrar daquele vilão que manipulou um reino inteiro, né? Tipo, por trás dos panos, aquele Lich que tava lá, pô, caralho, o Jordan Sly falou besteira, cara. Pô, o Rei Jaule fala, é verdade, né? Então, tipo, essas coisas assim. Ou daquela criatura que fez os jogadores questionarem qualquer verdade deles, entende? De um modo geral. Então, tipo, pô, será que isso daí é verdade ou será que é mentira? Então, assim. Então, se você conseguir criar esse sentimento na sua mesa de RPG, seus jogadores nunca esquecerão a sua campanha, de um modo geral. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês criam esses vilões verdadeiramente maus nas suas campanhas? Como é que vocês criam os vilões de um modo geral? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem os produtos muito legais pra vocês. Eu comprei o Dragonheart, logo logo trago vídeo pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os inscritos estejam com vocês. Até mais.